Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no primeiro Pintorcast de Petrópolis, Rio de Janeiro, e estamos aqui hoje com um convidado muito especial, é o nosso professor especialista em pintura, Rosil Germano, da Top Team, e nós queremos aqui hoje, com esse primeiro Pintorcast, mostrar para vocês, né, a história um pouco da pintura, do pintor, e tirar dúvidas aí dos nossos amigos, pintores, arquitetos, engenheiros, que eu acredito que muitos deles estarão assistindo aí, tá? Então, hoje, fique aí por dentro, no ao vivão aí para vocês. Tamo junto! Professor Rosil, tudo bem? Beleza! Então, nós vamos lá agora. Já quero desde já agradecer ao senhor, tá, por esse convite. Vim lá do Rio de Janeiro para estar aí fazendo essa abertura do primeiro Pintorcast, tá? Como eu disse aí para o Rafael, poxa, na mesma hora o convite foi aceito, sim, né? Sim. E, poxa, a gente ficou muito feliz, eu e meu irmão, a gente ficou muito feliz, né, por esse convite. Porque a gente sabe um pouco da história, muita coisa eu aprendi na Top Team, aprendi muita coisa, muitas coisas mudaram depois que eu fiz o curso, né, de pintor lá com o senhor, né, e eu queria hoje tá aí dando esse espaço aí para o senhor falar um pouco da história da pintura, né, do que aí a evolução da pintura, do pintor, e eu queria aí que o senhor se apresentasse aí para a galera, maravilha. Tá bom? E fica à vontade hoje aí. Tamo junto. Já estou à vontade. Petrópolis me recebeu de braços abertos aí. Muito bom. Muito satisfeito. Quero parabenizar também vocês aí pela essa atitude de estar trazendo especialistas para tentar conversar. Vamos aqui ter aquele bate-papo super saudável, que é o mais importante. E, acima de tudo, né, desmistificar também muita coisa, que às vezes o cara fala assim, pô, eu trabalho 20 anos, trabalho 30 anos. Infelizmente, 20, 30 anos trabalhando errado, não porque quer, às vezes porque pegou o avô, pegou um pai, trabalhando errado, porque naquela época não tinha essa evolução toda que tem hoje, e a gente vai acabar aqui batendo aquele papinho para poder desmistificar muita coisa. Então, parabenizar vocês aí. Obrigado. Espero que seja o primeiro de milhares. Vou estar sempre à disposição muito de vocês, porque a Top Team é uma família, uma vez que você é Top Team a vida toda. Tranquilo? Beleza. Então, cada um... E quem estiver assistindo também aí, tiver um podcast, alguma coisa, foi aluno da Top Team, chamou, cara, a gente vai. Muito porque bom. A gente sabe que o principal de tudo é evolução profissional. Então, se você está chamando, é porque você quer evoluir e quer que outras pessoas evoluam também. Isso. E a Top Team está aqui para isso. Exatamente, muito bom. E aí? Então, tive o prazer de conhecer o mestre Rosil. Felizmente, no momento que meu irmão fez o curso lá, não deu para mim fazer. Alguns problemas que eu tive aí, de tempo também. Então, assim, algumas vezes que eu fui lá, né, tive o prazer de conversar, cheguei esses dias mesmo, né, que eu fui lá, já cheguei conversando sobre um problema que estava dando em um trabalho que a gente fez. Então, assim, fui bem recebido, tive uma explicação boa, e hoje mesmo, até vindo para cá, né, a gente veio conversando sobre, olhando para um prédio e, pô, mestre Rosil, olha lá, aí aconteceu isso e aquilo. Então, assim, é muito gratificante, né, a gente ter esse tipo de conversa, essa pessoa. Um minuto que eu fiquei lá embaixo já deu vontade de ficar 1 hora, 2 horas. Isso é verdade, mas isso é verdade. O tempo a gente está na correria, né? Não teve como. Mas, assim, oportunidade que não vai faltar, até mesmo para mim vir a fazer o curso lá embaixo. Independente disso, meu irmão me passou muitas coisas também, decorrer do tempo que ele ficou lá, o treinamento, a finalização do curso. E cada dia que passa a gente vem aí cada vez estudando, né? Que é o principal de tudo, né? Verdade. Em cima de estudo. Hoje em dia não é como antigamente, a base só da prática. Estudo e conhecimento saber exatamente aquilo, né? Que você está fazendo. Que você está fazendo. Que é o que o nosso mercado, infelizmente, hoje carece de mão de obra especializada. Não tem mão de obra
capacitada, qualificada, especializada. Não temos. E a ideia é que a gente possa estar proliferando cada vez mais especialistas, cada vez mais profissional qualificado. Quando a gente fala assim, né? Eu sou profissional capacitado com um profissional qualificado. O que vem na cabeça? Quando a gente fala assim, por exemplo, você chegou lá, primeiro dia de aula, eu gosto de brincar muito, né? Eu era o cara, pô. Gosto de brincar muito, né? Sala de aula, fala assim, ó, quem é 15927 de um lado, quem não é do outro. Fica todo mundo parado, olhando para cara do outro. Ó, pessoal, última chamada, quem é 1597 de um lado, quem não é do outro. Aí todo mundo com 10 anos, 15 anos, 20 anos de pintura, final das contas, ele não conhece o principal, que é o quê? A diferença entre ser capacitado e ser qualificado. Isso aí. O capacitado é aquele que o nome já está dizendo, ele é capaz de exercer uma determinada função. Então ele é capaz de pintar? Sim, ele pega a tinta, joga na parede, porque viu que todo mundo faz a mesma coisa, faz um bom recorte, mas ele é qualificado para aquilo ali, ele sabe qual o tipo de substrato, se o substrato é poroso, se é metal ferroso, se é metal não ferroso, se é madeira, se vai envernizar, qual a função da tinta, por que ele tem que usar aquele produto, por que ele tem que usar aquele outro produto. E muitas das vezes, no meio do caminho, a gente vai pegando o quê? E se está todo mundo fazendo a mesma coisa e, entre aspas, está funcionando, é o famoso pulo do gato. Então o pulo do gato é só chegar aqui, fazer assim, fazer assado. Só que lá na frente vem as consequências, porque quando um químico elabora um produto, ele estudou quantos anos para elaborar um produto de tinta, por exemplo? Quantos anos? Muitos anos. E continua o tempo todo evoluindo. Por quê? Profissional em qualquer área que não evolui, ele fica o quê? Ultrapassado. Muito bom. Então, tem que ter essa constância de você ficar evoluindo o tempo todo. E a maioria das pessoas entram na zona de conforto. Então, se eu estou trabalhando aqui, eu fiz ali, resolveu o problema, acabou, recebi meu dinheirinho, fui embora. Depois 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês, começa a aparecer as patologias. E a gente pega muito serviço assim, né? Para refazer porque não teve o processo correto. Exatamente. E a primeira norma que eu falei, que é a 15927, é a primeira norma que todo pintor profissional deveria conhecer. Ele precisa de conhecer. Que é a dele. É isso aí. É a norma que traça um perfil de um pintor profissional qualificado. Mas quando você fala de norma, às vezes você cria uma barreira. Uma barreira. Sim. Por que cria uma barreira? Porque quando você fala de norma, a primeira coisa que tem que vir na cabeça é estudar. Porque tem que ler. Tu tem que ler. E tem muitos que não estudam. Aí o cara, mas eu não vou ler. O que está escrito atrás da embalagem? Que é chamado de quê? Esse você lembra? Atrás da embalagem. Tem embalagenzinha, atrás você lê. É o pictograma. Muito bom. Então, ninguém quer ler o pictograma. Ninguém quer ler, ué. Mas está escrito ali. Mas está escrito. Todo o passo a passo, como que você faz, como que você dilui, se tem que aplicar uma demão, 2 demãos, 3 demãos. Isso aí. Tá tudo, se é 10%, 20%, 30%. E o que a gente faz? No olho. Como é que você sabe que colocou na tinta lá, você colocou 10%, 20%, 30% no olho? Como é que você sabe? Por que ele não pega e olha no pictograma? Ele, muitas das vezes, que isso aí foi uma excelente pergunta que você fez, que é o seguinte, ele pega o pictograma, ele dá uma olhadinha, rapaz, tô na casa do cliente, não posso ler não, senão ele vai achar o quê? O cliente vai achar que eu não sei usar o produto. Ele tem vergonha de ler. Já quer chegar e mostrar que E a partir de agora, a partir do podcast, ele vai começar a entender que ele tem que ler, principalmente na frente do cliente. Exatamente. Se o cliente perguntar, mas por que você está lendo? Você não conhece o produto? Enquanto nós estamos aqui, o mundo para de girar lá fora? Sim ou não? O mundo está em constante o quê? Movimento. Né? Então, o que é, hoje é dia aqui, amanhã, no mesmo período, é noite em outro lugar. Então, as pessoas estão estudando o tempo todo. Então, estão descobrindo tecnologias que a gente está usando hoje, que amanhã já não serve mais. Já não serve é tirado mais. da composição do produto. É um secante, é um dispersante, é um mequitante, é um tipo de carga, é um composto. Então, as coisas estão o tempo todo evoluindo. E se você não lê, aí você vê lá, estou acostumado a ser 30%. Mas aí o fabricante mudou e colocou, a partir de agora é 20%. Se você colocou 30%, já matou a tinta. A gente estava falando sobre isso, um grupo de WhatsApp que nós temos de pintor de Petrópolis, sobre a diluição do produto, né? Aí teve, né, cada um com a sua opinião,
Uns fazem 10%, outros fazem 20%, outros 30%, outros 50%, Sim. outros 70%. Aí foi falado sobre O pictograma. o pictograma. É que ele especifica. É ele que diz É ele. quantos por cento você tem que colocar. Mas tem lugares que são mais frios. Tem lugares que são mais quentes. Tu tem que ir de acordo com o que está escrito aqui. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Se o lugar que você for pintar estiver com a temperatura muito baixa, se lá está dizendo que é até 30%, você vai colocar 30% de diluição de água? Eu não colocaria. Uhum. Colocaria, de repente, 20%. Então, o que acontece na questão da diluição? É curto e grosso. Né? A gente tem que ser curto e grosso. Qual é a função do pintor? Primeira função do pintor: proteger. A tinta é proteção. Então, quando você pinta, exemplo, presta o celular. Faz de conta que isso aqui é uma porta. Qual é a primeira finalidade da pintura? Proteger. Proteção. Então, quantos lados tem uma porta? Rápido. Quantos lados tem uma porta? 6. Muito bom. Por que você demorou e por que ele respondeu certo? Porque ele é um profissional qualificado. Então, a diferença da capacitação e qualificação é essa. Um sabe o porquê das coisas. E qual é a finalidade da pintura? Proteger. Então, quantos lados tem uma porta agora? 6 lados. Todo mundo fala o quê? Todo mundo fala 2 lados. 2, 3, 4, Eu vi 5. esse vídeo aí, deve ter uns 2 dias, pô. É isso? Então, quando você protege, você deixa de proteger algum lado, então você está fazendo um serviço errado. Porque quando o cliente compra de você, o que o cliente está comprando de você? Teu conhecimento. Muito bom. Ele só está comprando isso, o teu conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, está exercendo uma função que não lhe corresponde, no mínimo você está sendo leviano. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de brincar assim, na hora de dar um orçamento, o cara vai dar um orçamento, ele dá um orçamento como profissional. Em cima, tudo. Discriminar. Em cima. Mas na hora de executar, não executa como profissional. Não se comporta como profissional. Então, a 15927, ela veio para quê? Para isso. Então, ela traça um perfil de um pintor profissional qualificado que fala exatamente 3 coisas, basicamente. Que é o quê? Tem que saber analisar. Tem que saber proteger. Planejar. Esqueceu. E, por último, o executar. Tranquilo? Executar. Então, todo profissional qualificado na área de pintura, ele não entra na casa do cliente e faz o quê? Ele entra na casa do cliente, já olhou o relógio, tá olhando para a casa do cliente, para pintar aqui, né? Pô, sabe que é só uma limpezinha, pretinho, né? Tatinho branco. Tem uma tinta aí. Tal, já tá pensando, entrei num condomínio bacana, o cliente tem um carro bacana, porra, né? Vou arrancar um dinheiro dele, já tá pensando, 5 mil, 6 mil, 10 mil, 15 mil, ele vai chorar mais um pouquinho, 12.500, vou ter 15 mil. Qual o primeiro conceito? Analisar. Ele analisou, viu qual tipo de substrato, qual o tipo de acabamento que o cliente quer, qual a cor que o cliente quer, se é metal, se tem metal ferroso, se tem metal não ferroso, se vai ser aplicado em cima de uma porta, se é porta para verniz, se é porta para pintura. Ele não tem conhecimento técnico de nada. Ele está preocupado primeiro com o quê? Com o preço. Aí ele olhou, deu um tiro, né? Pá, deu o preço. O cliente, muitas das vezes, ele, não, dá um preço aí. Vai falar aí, quanto é que é? Ele já deu o preço, tá com aquele negócio na cabeça já com os 10 mil que ele escolheu. Tá, mas será que 10 mil foi suficiente para ele dar aquele preço? Quando ele vai começar a obra, ele não tem planejamento. Ele já não analisou. E quando vai começar a obra, ele não tem o planejamento dele. Ele não teve planejamento. Né? Aí chega lá, quanto uma lata de tinta? 3 latas de tinta. 10 barricas de massa. Não é assim? Eu também sou muito assim, metódico sobre isso daí, sobre quantidade de material. Eu sempre gosto de... a gente sempre vai na obra, faz toda a lista de material direitinho, e eu começo a primeira lista, justamente com um processo de pintura, né, de execução. Aí tem o fundo preparador, aí, né, tem a massa corrida, né, então assim... Rapidinho, foi até bom você falar sobre a questão da massa corrida, que a gente vai abordar essa questão um pouquinho mais para frente. Só me lembra que a partir de hoje, tá, a gente não vai falar mais de massa corrida. O pessoal aí que está vendo, vai surpreender um pouquinho, tá? Porque a gente segue o quê? Normas.
Isso aí. E a norma 11702, que é que fala sobre sistema de pintura, no qual tem fundo, nivelamento e acabamento, ela é bem clara. A partir de agora, desde 2021, que não é mais massa corrida. É massa niveladora. Interna. E massa acrílica seria massa niveladora interna e externa. Tranquilo? Tranquilo. Então, pode continuar lá. E uma pergunta que não quer calar e já foi debatido muito sobre a massa niveladora externa, que é a massa acrílica, e sobre a massa niveladora interna, que é a massa corrida. Foi falado sobre a massa corrida, que ela não pode ser aplicada em áreas externas, né? Sim. E eu cheguei, inclusive, a falar com o pintor, falei, o que protege é a tinta. Sim. Porque muitos pintores, eu inclusive, ano passado, eu fiz um trabalho, eu e ele, com uma massa acrílica. Gastamos aí mais de 35 latas de massa acrílica. Posso fazer só uma observaçãozinha? Com certeza. Para poder concluir? Essa massa acrílica que você comprou, seja sincero, foi de uma marca procedente ou foi de barrica? Coral. Beleza? Então, show de bola. Foi lata. Coral é uma marca procedente, assim como tem outras marcas muito procedentes também. Então, não tem problema nenhum, não. Pode ir. E sobre a massa de barrica, ou a tinta de barrica aí, fala um pouquinho desse... Então, por quê? Quando você faz um curso, por exemplo, de pintor profissional, por que é importante você fazer um curso de pintura profissional, ou seja, qualquer tipo de curso? Você precisa entender fundamentos. Tranquilo? Fundamento. De qual fundamento da pintura? Proteção. Você vai trabalhar, às vezes, 10, 15 anos com um produto que você não conhece aquele produto. Você trabalha o tempo todo com aquele produto, você não conhece aquele produto. Então, o composto do produto é feito de quê? Resina, que é a cola, pigmento, que dá cor. Isso aí. Carga, que dá volume. Que dá volume. E cobertura seca, ou seja, só aparece a cor depois que seca. Beleza? Aditivos, que é o que vai fazer com que crie uma característica da tinta. Pô, a tinta cobre muito pigmento. Então, por que a tinta espalha demais? Já é aditivo. Ah, por que a tinta é mais encorpada? Eu jogo água, então ela acaba rendendo muito. Espessante, é aditivo. Ah, pô, a tinta, eu é colocado água lá, homogeneizei, pô, não estragou a tinta. Bactericida. Pô, joguei a tinta em cima de um antimofo lá. Antimofo. Então, tudo é colocado dentro do composto da tinta. Então, o pintor profissional ele tem que entender como que faz uma tinta. Como que se faz uma massa corrida, que não é mais massa corrida, agora é massa o quê? Niveladora interna. Muito bom. Então, quando você utiliza essa massa niveladora interna, tem os mesmos componentes de uma tinta, só que um pouco mais ou um pouco menos de alguma coisa, que vai criar um equilíbrio. Então, se eu coloco, por exemplo, dentro da massa corrida ou da massa interna, qual é o nome da massa? Massa niveladora. Opa, interna. muito bom. Já vai ganhar, um curso. Já está entrando na mente. Já vai ganhar um mole curso em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós trabalhamos nesse sentido. Nós trabalhamos por osmose. Na Top Team, a gente vai ficar lá para você 1 milhão de vezes até você se formar. Porque você tem que sair de lá sabendo o que você está fazendo. E o cara é um poço de conhecimento, sem fundo. Tranquilo? Como diz o Rafael. Então, só para a gente recapitular. Qual é o produto que tem aqui? Quais os aditivos que os componentes da tinta que a gente coloca? O primeiro é o que cola. É a resina. Muito bom. Segundo é o que dá cor úmida. Pigmento. Muito bom. Terceiro, o que dá cor seca. Deu branco? Carga. Então, cobertura úmida é o quê? Pigmento. Cobertura seca? Carga. Muito bom. Apliquei a primeira demão. Já aconteceu isso contigo? Você aplicou a primeira demão, caramba, não cobriu. Tu aplica a segunda, pô, não cobriu. Tu aplicou a terceira, tu tá nervoso. Ah, vou mais trabalhar mais com isso aqui não, vou embora. Já vi gente aí quando até 10 demões de tinta. Né? Aí quando você volta... O cara, quando tá no curso, fica olhando pra ele tá assim. Pintadinho lá, tá na cor que você escolheu? Porque essa tinta é rica em quê? Só da cobertura depois que seca. Então, ela é rica em quê? Carga.
Quando você pega uma tinta premium, que você aplica, tu não já sabe qual é a cor? Quando pega a tinta Uma tinta premium. Joguei na parede. Tu já vi? Azul. Aí tu jogou assim, azul, continua azul. Por quê? Contém carga ou contém pigmento agora? Pigmento. Muito bom. Então, cobertura úmida, tá úmido ainda, você viu a cor? Pigmento. Você só vê a cor agora, depois que seca, é o que tem ali dentro? Carga. Então, toda tinta econômica, ela tem o quê? Carga. Tem carga. Esqueci de trazer o mas caderninho de anotação. Pô, na próxima a gente pode pedir pra galera também em casa aí. Caderninho de anotação é muita informação muito técnica. boa. Muitas informações assim, até que eu não sei, cara. Vamos fazer uma brincadeirazinha aqui, né? Que a gente tá aqui à vontade. Já que a gente tá aqui à vontade, vamos fazer uma brincadeira. Assim, tem muitas coisas que, assim, vou falar pro meu irmão. A gente tá no dia a dia, ele estuda bastante. Um cara bem estudado, legal. Eu já sou meio... Mas procuro sempre estar informado também, entendeu? Através dele. E a gente começa a fazer uma coisa que depois começa também e não erra. Mas tem muita coisa... Tu cria um costume, né? Eu acho que tu se adapta no... Se adapta, muito bom. Você falou uma coisa que eu gostei muito. Coisa primordial. Eu aprendi e a partir de agora eu não faço errado de novo. Isso é muito importante. Isso é o que separa o profissional qualificado de um lambão. Muita gente fala assim, pô, mas lambão, o cara tá me chamando de lambão, não sei o que, uma polêmica danada lambão. O que é o lambão? Lambão nada mais é do que aquela pessoa que sabe que existe o caminho do certo, mas ele quer fazer o errado. Ele quer fazer errado. E muitos que fizeram um curso, eles aprenderam, né? Só que depois de um tempo, eles foram deixando... Mas sabe por quê? É vício de mercado. Às vezes você está dentro de um ambiente que você é um profissional qualificado. Aí você está com 3, 4 que não são qualificados. Quando você começa a se destacar, tu lembra que eu falo em sala de aula? Eu falo muito assim. Hoje, primeiro dia de aula é um choque de realidade. É um choque. É um choque de realidade. É igual a gente está tomando um choque aqui, ué. Você faz assim. São 3 tipos de plantas que a gente coloca lá na Top Team. Primeiro é o mato. Alguém vender mato no trem, no ônibus, 3 mois de mato R$1. Não. 2 mois de mato R$1. Alguém vê vender mato na rua? Beleza. Quem é o mato? É quem não quer estudar, quem não quer trabalhar, quem não quer evoluir, que não serve praticamente para nada. Para nada. Mas rouba o quê, entre aspas? Rouba o quê? Os nutrientes de uma outra planta. Exatamente. Então, quando você, às vezes, até dentro da nossa própria família, a gente tem aquele cara que é mato, que é parasita, que não quer nada com nada. Ou você é grama. O que é grama? É praticamente 90% da população. Acorda de manhã, vai trabalhar, na hora do almoço para almoçar, volta do almoço, continua lá trabalhando até 5 horas, pega um ônibus de volta, condução, tal, chega em casa, assiste um pouquinho de televisão e, dorme no outro dia, a mesma coisa. A mesma coisa. Quando a grama começa a crescer, o que se faz quando a grama começa a crescer? Vem alguém e corta. O que essa pessoa querendo crescer? É você, que não é grama, mas você está no meio da grama, você começa a crescer e alguém chega do teu lado, teu ladinho, irmão, tá fazendo o quê? Pô, fazendo um curso de pintura. Tá maluco, rapaz? Desde quando para ser pintor precisa de curso? Você tá maluco? É alguém fazendo o quê contigo? Te cortando para você não crescer. Isso serve para qualquer tipo de curso. Exatamente. Qualquer tipo de curso, uma manicure que está fazendo lá um curso, negócio de sobrancelha, seja o que for. Qualquer coisa que a pessoa quer crescer para mudar de vida, alguém vai lá e quer cortar. E às vezes, infelizmente, é a gente da nossa própria família, que não quer ver você crescer. Ela não quer evoluir, não quer estudar, não quer crescer e também não deixa ninguém crescer. E tem a questão da árvore. Você vê alguém cortando uma árvore a esmo, assim, cortando uma árvore assim à toa? Não, tem que pedir permissão da prefeitura. Tem que pedir permissão. Dependendo da árvore, você não pode nem tocar nela. Você vê lá o maior cajueiro do mundo, tá invadindo a estrada lá, a rua lá, e ninguém pode fazer nada. Ela que manda. Então a decisão é individual. É individual. Pô, chegaram para... Cortando o senhor. Não, fica à vontade, pô. Tá à vontade, chegaram para mim. Chegaram para mim quando eu estava fazendo o curso. Pô, mas por que tu tá fazendo um curso, rapaz? Tu já é um baita de um profissional. Chegaram para tu também.
Eu falei, eu não era profissional qualificado. Eu não era um pintor. Eu falei que eu não era pintor, professor. Falei, não, agora eu sou um pintor qualificado. Então, hoje, eu cheguei para ele, eu falei, ó, fazendo o curso, eu falava, mandava mensagem para ele, ó, a gente vai ter que começar a trabalhar assim agora, hein? A gente não vai poder trabalhar mais assim daquele jeito, não. É ou não é? Isso é bacana. Falava direto. E a galera que trabalha com a gente assim, também. Até hoje também é falado, né? Assim, a gente até tem hoje. um ritmo que... Um padrão. A gente, padrão. Esses dias, o colaborador nosso pintou a parede, uma cor preta. Pô, eu passei a mão na parede e já falei com ele assim, cara, tu aplicou tinta pura, tinta grossa. Cheio de rubor. Ele falou pra mim assim, realmente eu apliquei mesmo. Aí foi lá, fez um trabalho com gesso lá, tampando um buraco no teto. Aí foi lá e meteu uma massa niveladora interna. Eu falei com ele, mas aí qual foi a preparação que você fez antes de aplicar essa massa aí? Não, eu apliquei direto. Eu falei, vai dar problema, pô. Então, assim, fomos lá, lixamos a parede para tirar um pouco, né, a rugosidade. Então, assim, passa a ser um costume nosso. Sim. Passa a ser um costume nosso. No dia a dia, então, não tem como... É uma coisa que virou costume nosso, pô. Ou seja, mais tecnicamente, né, padrão, né? E só de olhar muitas coisas, só de olhar, tipo assim, tu tá errado, pô. Então, a gente não tá acostumado mais a viver no erro, pô. A gente fala muito de roupa. Muito bom. A apresentação é fundamental. Falei, pô, trabalhar com a roupa toda suja. Sim. Ninguém é obrigado a saber que você é pintor. Aí, né? Ninguém é obrigado a saber que você é pintor. Não precisa. Não precisa. Eu não preciso. Olhe para você. Ah, tu é pintor? Mas como é que você sabe? Não, porque tá todo sujo de tinta, assim, respingo de tinta na camisa, respingo de... Não faz sentido. Então, por isso, existe o quê? Existem EPIs, existem rolos específicos para você colocar, diluição específica, trinchas específicas, mas não, todo mundo quer comprar sempre o quê? O mais barato. O mais barato. Ele não se preocupa na qualidade futura, ele quer pensar sempre no agora. Isso não é mal da gente, não. Isso aí tem em qualquer lugar que você for, área, né? Em qualquer área, todo mundo quer primeiro sempre o mais barato. Foi depois também hoje que ele isso. pensa na qualidade. Foi falado sobre isso no grupo. Acho que foi hoje. Sobre diária de pintor, preço, né, de cobrar barato, de cobrar caro. Aqui em Petrópolis, a diária de um pintor profissional é um, lá no Rio é outro. Mas é o mesmo estado, entendeu? Sim. Mas tem coisas que aqui em Petrópolis é mais caro que no Rio. Sim. Só que aqui a mão de obra é muito mais abaixo do que o Rio de Janeiro. Só que existem muitos pintores que cobram muito mais abaixo da realidade. A gente estava debatendo sobre isso no grupo. Teve um orçamento que tu fez pouco tempo agora? Cobrou... Não. Um parceiro cobrou 10 mil reais. Cobrou 10 mil. Ele falou, poxa, eu fui lá, fiz o orçamento, 10 mil. Falei, tu foi lá? Então deixa eu te mostrar, porque eu também fui. Peguei e falei aqui o contrato. Olha o orçamento. 16 mil. O pessoal fechou com a gente de 16, mas não fechou com ele de 10. Sim. Existem duas coisas que muita gente está observando agora. São duas coisas. Um é preço e outro é valor. Você ofereceu valor e outro ofereceu preço. Exatamente. Lembra do cara que eu falei agora? Não, quanto é que você cobra para fazer aqui a pinturinha? Ele já Isso olhou aí. o teu relógio, já olhou tua roupa, já olhou o perfume que você está usando. Esse cara tem dinheiro. Vai lá e cobra. Um preço alto, às vezes, é justamente o quê? É o cara que não tem noção do que está fazendo. Isso aí. Ele vai por associação, ele fala assim, quanto que tu cobra mais ou menos? Ah, uma casa dessa aqui, mais ou menos 40 mil. Uma casa daquela, mais ou menos 30 mil. Ele faz uma médiazinha e, pum, dá um tiro. Só que muitas das vezes ele começa a fazer o trabalho, lindo, começa a fazer o trabalho, na metade do caminho começa a acabar o dinheiro, porque ele não se planejou para aquilo ali. Então, quando chega no finalzinho da obra, ele já está desmotivado, porque não tem mais dinheiro, se frustra. Aí o que ele faz? Ele não fuma. Eu vou ali fumar um cigarro e já volto. Quanto custa um chip hoje? Um chip de celular? 10 reais, 15. 10 reais. For lá na central, lá, 6 mil. Você quebra o chip, joga fora. Eu sei que tu mora em Petrópolis. Aonde em Petrópolis eu não sei. Eu não vou sair do Rio para vir aqui em Petrópolis para te achar. Não vai. Perdi meu dinheiro. Eu como cliente. E o outro que
achou que estava perdendo dinheiro e tal, quebrou o chip, jogou fora, ele nunca mais passa pela tua área. Trabalhei aonde? Aí, lá no Leblon. No Leblon não trabalho, não. Alguém pode passar ali, pode Isso me ver. aí. E Exatamente. some. Infelizmente, é a nossa realidade. Quantas vezes eu acredito aqui, que não só vocês, como outros que estão nos ouvindo e nos vendo também, já passou por essa situação. Você vai lá, tá trabalhando, aí fazer um orçamento aqui e tal, dá uma olhada aqui para mim e tal. Beleza, então você chega lá, rapaz, que alguém acho que alguém trabalhou aqui. Aí você pergunta, alguém trabalhou aqui? Ah, trabalhou, mas o cara era enjoado, estava com 2, 3 obras, não sei o quê. Muitas das vezes, não é culpa também de quem? Do pintor. Muitas das vezes é culpa de quem está contratando. Porque o cliente está contratando o preço. Ele não está contratando valor. Muito bom esse ponto aí. Entendeu? Ele não está contratando valor. Então, quando você se impõe, você chega lá e fala, se apresenta, tal, vou fazer até o final do dia ou amanhã, estipula um prazo e dá lá o prazo que você vai mandar o orçamento. Beleza? Você deu. O orçamento está escrito lá, né, um cronograma de execução. Exemplo, levou 5 dias para fazer um trabalho. Então, na segunda-feira, remover os entulhos da casa, vou fazer envelopamento do ambiente, vou forrar o chão, vou fazer a proteção. Você começa a descrever o teu passo a passo e você vê que realmente passo a passo funciona e você faz uma apresentação, você agrega valor ao teu trabalho. Ele não sabe. O cliente, na cabeça do cliente, muitas das vezes, o que é para fazer aqui? Para pintar essa parede? Ele acha que é só jogar tinta na parede e vai ficar lindo. Mas ele não sabe que a cor que a cliente pediu é uma cor intensa, não vai cobrir na terceira demão, nem na quarta, nem na quinta. Tem cores que só vai na quinta e na sexta. Tem cliente que já se espantou, né? Com o orçamento. O cliente não sabe que a questão do acabamento interfere. O que é o acabamento? Fosco, acetinado, semibrilho, brilhante. Agora eles criaram outros tipos de acabamento, tá? Mas a princípio são esses 4 aí. Então, quando você vai lá, mas por quê? O fosco é muito mais tranquilo você trabalhar do que uma tinta acetinada. Exatamente. Mas você deu o orçamento com uma tinta fosca. Então, na hora que você jogou uma luzinha lá, você vai ver, ali você não emassou, ali você não lixou direito, ali você não... Aí você vai fazer o quê? Vai perder mais tempo trabalhando. Só que você já estipulou um horário para acabar, uma data para acabar. Aí tu, caramba, vou tomar prejuízo nessa obra, irmão. Aí tu bota um ajudante para fazer, aí deixa criar um ruídozinho para poder abandonar a obra. Aí o cara deixa a ferramenta, deixa tudo, porque ele não quer voltar mais para a obra. Infelizmente, é a nossa realidade. Então, o cliente, quando ele olha para você, ele não vê um profissional qualificado. Você que tem que se impor como profissional qualificado. Sim. E qual a maneira que você se impõe? Falando de norma. Hoje em dia, o cliente não quer saber, já puxa o celular assim na hora. Qual o número que você falou? 15927, deixa eu ver que norma é essa aqui. Tem cliente... pintor qualificado, exatamente. Não sabia nem que pintor tinha qualificação, não sei o quê. Vai ver lá, diretrizes todinha. E você tem que seguir o quê? O que o fabricante diz, o que a norma pede. Isso está dentro de um perfil de um pintor profissional qualificado. Que tem a questão do meio ambiente, segurança do trabalho. Hoje em dia você vê o cara fazendo isso, tá? Existem 2 coisas, né? Que é na segurança da área da pintura que a gente aborda na escola. Que é o ato inseguro e a condição insegura. Então, quando um aluno chega e posta um vídeo nosso com um ato inseguro, por exemplo, ele corta a lata, né? Corta a lata ali e deixa aquela lata exposta para ficar transitando ele sozinho. Então, a gente está girando um ato inseguro. Quando ele coloca 2 ou 3 pessoas, ele já criou uma condição insegura. Que outra pessoa pode passar ali sem querer encostar. O próprio cliente, normalmente o pintor gosta de trabalhar de quê? De bermuda, de chinelo, né? Todo largado, sem camisa, às vezes sem camisa. Aí vai passar lá e eu vejo ele, às vezes, ele corta. Professor, mas se eu passar só o... Não foi feito para isso. A lata não foi feita para isso. Mas isso, eu, tá? E ele, a gente sempre corta as bordas todinhas. E já teve, na época do curso, eu trabalhando lá em Vargem Pequena, postando lá no grupo lá, me mandar uma mensagem, olha aí, olha a mão toda suja aí, mão cheia de massa, de textura. Isso aí. Né? Lá aí, a lata aí toda aberta aí, Aí eu fazia um outro vídeo
mais apresentável, né? E um detalhe também importante, né? Que a gente vê muito, né? Eu acho que, inclusive, muitos erros que os pintores cometem, muita coisa. É isso daí, dessa lata, ficar com todas as bordas abertas aí, o cliente passando. Eu já falei muito isso, muito. E sobre cigarro na obra, sobre palavrão na obra, Sim. né? Eu acho que pintou sobre gírias, né? Infelizmente, isso tudo eu acho que agrega, né? Se a pessoa tiver um bom diálogo. Muito bom. Você tocou no assunto que existe uma norma técnica do pintor profissional qualificado, que é a 12554, NBR 12554. Tudo normatizado. Que é a nossa terminologia. O pintor profissional tem sua própria terminologia. A gente não fala, vai bater a tinta. Homogeneizar. Homogeneizar. Eu uso isso. Lá no começo, eu acabei de falar bater a tinta. Você joga a tinta lá na parede e a parede chupou. Não chupou. Vou passar a tinta. Absorveu. Vou passar a massa. Se olhar nos meus orçamentos, vai ver tudo isso. Quando você enriquece, muito bom. Quando você enriquece o teu vocabulário e você fala tecnicamente, você está diferente dos demais. Exatamente. Então, só numa apresentação que você começar a conversar com o cliente, ele vai ver que você é diferente. Você é diferente. Então, quem é que faz como eu gosto de falar? Quem é que faz o trabalho inicial é você mesmo. Você mesmo que dá um norte ao teu trabalho. É a tua apresentação, a maneira que você conduz. Você tem que escutar muito o cliente falar. Deixa o cliente falar, deixa ele falar. Deixa ele. Aí o cliente mal termina de falar, você já... mas não sei o quê, mas não sei o quê. Aí ele muda de assunto, fala de futebol, fala de política, fala de religião, fala o que está acontecendo no dia a dia. Falar mais alto do que o cliente também, isso aí conta muito. Quer ficar falando, achando que sabe mais do que o cliente. Sabe mais. Entendeu? Então, assim, infelizmente... Até a altura do tom da voz dentro do estabelecimento, né? Sim. Se você... Tem cliente que perde, né? Tem profissional que perde o cliente pelo tom de voz. Pelo tom de voz. Não sabe se comportar, não sabe falar. Pô, a gente é bastante elogiado. Parabéns, pô. Eu tô falando aqui porque eu sei que vai ter cliente aí que vai ver, engenheiro, arquiteto. Sim. Eu sei que vai ter, entendeu? A gente é bastante elogiado. Graças a Deus, graças ao nosso trabalho, nosso esforço, nossa dedicação. A vontade de aprender cada vez mais. E a vontade de aprender cada vez mais. E eu sempre... não é porque o senhor tá aqui na nossa presença, não. Eu sempre falo da Top Team do senhor. Isso foi um divisor. Foi muita coisa. Eu aprendi muita coisa e absorvi aquilo para mim. Então, os meus orçamentos estão aqui. Se vê lá, tudo dentro das normas. Parabéns. E outra coisa, a gente não pula etapas, não. Tá ali, a gente executa da forma que a gente colocou aqui. Entendeu? Tem clientes aí, olhando, mas não precisa disso não. Um orçamento muito grande, você pode passar aqui formal mesmo pelo WhatsApp. Falei, não, eu gosto de passar tudo. Fora aqueles que querem um preço na hora, né? Exatamente. Quem quer o preço na hora, ele já está te dizendo que ele não está preocupado com o teu conhecimento técnico. Isso aí. Ele não está preocupado com o teu conhecimento técnico, ele quer resolver o problema dele. Resolver o problema. Nem qualidade. Ele não quer. Ele vai ter qualidade quando você não resolver o problema dele Isso aí. Depois. Aí vai te cobrar. Sentar no sofazinho dele lá, que ele olhar aqui e ver que... calma aí, deixa eu ligar pro... Exatamente. Vai ligar pra você. Mas então, eu não dou preço na hora. Eu não dou preço na hora. Eu até hoje, nesses anos todos, em todos esses anos, vamos brindar essa água aí. Em todos esses anos, eu nunca dei preço na hora. Nunca chegou nenhuma proposta. Aí, galera, um brinde. Pra vocês aí. Isso é água, tá? É água. Eu nunca dei um preço na hora. Até hoje não chegou nenhuma proposta, nenhum cliente chegar e pedir e dar essa pressão. Às vezes ele fala assim, pô,
Eu vou chegar em casa, eu monto o orçamento para você e envio para você. Agora, na hora, a gente não faz. E um outro detalhe também que eu vejo muito, né? Muitos pintores postam, colocam nos grupos, né? A gente está aqui, a gente está querendo... a gente está mostrando, né? E por isso que o professor Rosildo está aqui hoje, para tirar as dúvidas, né? Não são todas, porque ainda eu acho que ele vai precisar de vir mais algumas dezenas de Pintocast aqui. Né? Sobre... eu vou lá na casa do fulano de tal fazer um orçamento. Só que na escola, Top Team, alguma coisa eu ouvi falar que você não vai fazer orçamento, você vai fazer uma visita técnica. Perfeitamente. O orçamento você vai montar ele para enviar. Perfeitamente. Né? E toda visita técnica tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Você não vai para dar orçamento. Você não vai lá para olhar e ver o que é. Você vai analisar, ver o tipo de substrato, orientar o cliente com a melhor opção. Tem que ser cobrado. Vindo dentro do carro, eu falei para ele a respeito que a gente foi fazer esses dias. Vamos fazer uma visita técnica, né? Na BR. Que aí o engenheiro mandando mensagem, querendo preço, demorou que uma semana mais ou menos, né? Aí quando foi ver, o cara tá com a equipe dele lá com a camisa dele, pô. Então, assim, poderia ter sido uma visita técnica bem longe, pô, Rio de Janeiro. Já fomos, né? Já fomos. Tomei 2 multas lá embaixo no Rio. 250 cada um. Por isso que visita técnica tem que ser... Que não foi cobrada... prejuízo de 500 conto. Mas depois a gente cobrou, lembra? A próxima que a gente foi, cobramos. Então, tem muita gente que confunde, né? Vai confundir, né? Só tem que ficar ligado que é a questão da visita técnica. Um está dizendo uma visita técnica. Então, uma visita técnica, o cara tem que saber, tecnicamente, o que está acontecendo naquele tipo de substrato. E para ele fazer isso, tem que ter conhecimento técnico. Vou lá ver a obra. Não, você não vai ver a obra. Você vai fazer uma visita técnica. Você vai saber qual tipo de substrato, se aquele substrato é poroso, se já foi pintado, se foi repintado. Obter o máximo de informação possível. Se tem PET dentro de casa, por exemplo. Mas por quê? Porque aí eu não vou indicar uma tinta econômica para a senhora, não uma tinta standard, vou botar uma tinta super lavável. Porque a senhora tem um hábito de limpeza. Matou um mosquitinho na parede, já passa um vejazinho, então não é qualquer tinta que você pode estar aplicando ali. Exatamente. Então, preciso fazer uma análise técnica para poder te dar as melhores condições possíveis, fazer um orçamento bem fluido, bem detalhado para o cliente. Então, essa mão de obra que está carente. Então, muitas das vezes o cara chega lá e compra uma tinta. Já aconteceu muito isso já, né? Com certeza vocês vão falar. Se ela vai fazer um serviço na casa do cliente, o cliente já comprou a tinta. Você vai fazer o serviço na casa do cliente, o cliente já comprou a tinta. Porque estava barato, estava isso, estava aquilo outro, não sei o quê, tal. E quando você pega a tinta, é só você lembrar que é igual um suco de caju. Você tá lá um suco de caju, tem lá, exemplo, tá? Tem na tinta, carga, aditivo, solvente, pigmento, tá tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Se você fica um tempo sem homogeneizar, o que acontece? Ele fica todo decantado. Várias partes, muito bom, né? Fica decantado ali várias partes. Aí, o que o cara faz? Pega um cabo de vassoura e ele vai lá e... Cabinho de vassoura. Homogeneiza com cabo de vassoura, achando que tá show de bola. No suco, é a mesma coisa. A gente pega o quê? Pega um canudinho, o garçom dá um canudinho, que tá errado, tem que ser a bailarina, aquela colherzinha maiorzinha, tá? E você vai homogeneizar com aquilo ali. Então, quando você chegar num garçom e pedir ele lá, ele te dá o canudo, você não, traz uma bailariнаzinha pra mim. Ele já vai te olhar o quê? Diferente. Tá vendo, entendeu? Então, na hora que você vai fazer a homogeneização, tem que estar com a homogeneização também correta, né? Aí você tá lá, tá com o produto. Eu falo pra caramba, cara. Perdi até o foco aqui da água aqui. Qual foi o que tá falando? Perdeu não, o antes foco. Do suco de caju. É porque eu vou colocando... Não, mais pra trás um pouquinho. Da colherzinha lá. Mais pra trás, pra trás. Foi que tocou, foi que trouxe o assunto mesmo pra gente aqui. Foi sobre... Eu tinha acabado de falar. Aí deu branco pra todo mundo. Tu vê que né, a gente é uma máquina, irmão. Eu saio falando. Mas agora.
Eu queria... O que acontece? Eu queria perguntar ao senhor o seguinte. Como o senhor vê o mercado hoje da pintura, né? Como o mercado da pintura era, o que ele é hoje, o que ele vai ser daqui a alguns anos. E sobre a tecnologia, né, do pintor e junto com ela. Excelente pergunta. Olha só, vamos por partes, né? Vamos colocar assim, as grandes empresas de tinta, é uma polêmicazinha aí, mas a gente está aqui, a gente vai falar à vontade, né? As grandes empresas de tintas grandes, não as pequenas, as grandes mesmo. Tá? Se tem muito lambão hoje, é graças a essas grandes empresas que, na minha opinião, acho que eles não gostam muito de falar sobre normas, eles não gostam. Não gostam. Porque quanto mais lambão tiver no mercado, mais tinta ele vai comprar, porque vai ter que comprar de novo, comprando mais. Então, dificilmente hoje você vê algumas empresas que apontam e falam assim, não, eu quero valorizar esse profissional. Ele que cuida da família dele, compra meu produto, que investe, compra ferramenta, compra um monte de coisa. Essa galerazinha aqui, eu vou defender. Aí você vê 2, 3, 4 empresas se destacando. Não confundam as grandes empresas, tá? Não confundam as grandes empresas que muitas das vezes usam o pintor como o quê? Como massa de manobra. Como massa de manobra. Eu venho aqui, irmão, vamos churrascaria. Comeu, ele não vai sair do trabalho buscando conhecimento. Ele vai não sair do trabalho, vai lá pro restaurante pensando em quê? Em comer. Em comer. Vamos para uma pizzaria. Vai comer. Vou falar aqui sobre produto. Então, a maioria dos fabricantes de tinta, eles focam no produto deles. Ele não foca no pintor. Ele vai falar lá, o meu produto cobre, não sei qual. O meu produto faz isso, o meu produto. Por que todo mundo não fala a mesma coisa? Por que existe norma técnica? Exatamente. Para que todo mundo fale a mesma coisa. A partir do momento que você faz o básico, que é seguir as normas técnicas, eu saio daqui, a gente forma aluno que vai com competição internacional e aluno que vai para fora do país. Então, o aluno que vai para fora do país fala assim, pô, mas essa norma brasileira serve em Portugal? A norma brasileira é uma das mais rigorosas do mundo e, por sinal, ela é subordinada à ISO, que é a International Standardization of Organization. Ou seja, é uma organização internacional de padronização. Ela é a mãe de todas as normas. Então, a norma brasileira é subordinada à ISO, com sede na Suíça. Então, qualquer lugar do mundo que você for, vai ser feito sempre o mesmo processo. Preparação da superfície. NBR, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem NBR 13245, estava escrito no pictograma, que é o quê? Sem óleo, sem graxa, sem poeira, tem que estar coesa, firme, enfim, tem que estar perfeita para uma aplicação. Todo mundo respeita essa? Não. Isso é fundamento, pô. Cara, um negócio é muito mais sério do que... Isso é fundamento. Isso é fundamento. Quando o aluno ou quando o pintor profissional entender que ele faz parte, ele é uma peça fundamental, o que é isso? Você criou um produto top, com nanotecnologia, que a tecnologia vai avançando cada vez mais, então tem tintas aí, meu amigo, tintas absurdas. Você com tinta com nanotecnologia, você desenvolveu um excelente produto, mas você não tem mão de obra qualificada para aplicar o produto. Porque ele viu que é fácil, só chegar a tinta, só você jogar lá. Exatamente. Jogou lá no chão, ou jogou na parede, ou jogou no teto, jogou na laje, vai permeabilizar, e você vê que não é nada daquilo. Daqui 3 meses, 4 meses, começa a aparecer as patologias. Quem é o primeiro culpado? É o produto. É o produto. Por isso que eu falo das grandes empresas. Enquanto o foco for o produto deles e não o produto por si só, que quem vai trabalhar em cima desses produtos é o pintor, ou seja, o foco primordial, o artista principal de todo fabricante de tinta tem que ser o pintor. Tem que ser o pintor. Então tem que investir em quê? Em qualificação profissional. Eu estou falando qualificação profissional. Eu não estou falando palestra técnica. Palestra você dá em 2 horinhas, vou falar sobre o produto. Tecnicamente, o meu produto tem isso, meu produto tem aquilo, meu produto faz aquilo outro, meu produto tem aquilo outro. E o cara dá um lanchinho para ele comer, uma camiseta, um boné, ele fica feliz da vida. E tá tudo certo, velho. E tá tudo certo para ele lá. O cara sai de lá até com um peitinho estufado, irmão.
ele não busca a evolução contínua dele. Ele não fala assim, a partir de hoje eu sou profissional qualificado. Na minha carteira de trabalho está dizendo que eu sou pintor há 10 anos. Tranquilo, pô, graças a Deus. Você pintou, trabalhou direitinho, sustentou, pagou até faculdade de filho, show de bola. Mas os grandes fabricantes têm potencial para muito mais, oferecer muito mais para o pintor, que não é o consumidor final. Porque se for fazer uma estatística, não é o consumidor final que mete a mão para fazer, é terceiros que metem a mão para fazer. Tudo que está aqui dentro da embalagem da tinta, tudo que está dentro da massa, tudo que está na textura, que o cara fala assim, que eu discordo completamente, veementemente, e eu faço questão de criticar o tempo que for necessário, é quando tem aquela disputa entre pintor raiz e pintor Nutella. Isso. Não existe pintor raiz e nem pintor Nutella. Tem que existir um só pintor, que é o pintor profissional. O cara é profissional e acabou. E acabou, pô. E o cara que é profissional, ele tem que seguir as normas, pô. Onde está escrito que eu posso homogeneizar com a mão se o produto é químico? Se a nossa pele aqui, ó, é poros, absorvente. Aí você usou o esmalte sintético, que a resina é alquídica, de óleos vegetais. Aí quando termina lá, você se sujou. O que você faz quando você se suja? Rapidamente o cara pega lá um solvente, um água raiz, um thinner, que piorou ainda mais. Piorou mais ainda, Aí joga na mão. Não é isso? Qual é o fundamento técnico que o cara deveria saber disso tudo? Opa, calma aí. Isso é produto químico. Isso contém o quê? Isso aí. Thinner. Thinner normalmente contém o quê? Para ficar mais barato. O metanol. Metanol é um produto que o nosso corpo não consegue expelir. Exatamente, ele não consegue expelir. Ele fica alojado no teu coração, irmão. Espera. E o cara pega o thinner lá e fica jogando o thinner. Salvo alguns tipos de thinner que não contém metanol. Isso aí. Salvo. Mas normalmente quem compra o produto não vê isso. Ele vê o que primeiro? Preço. Quanto que custa esse aqui que tá tudo direitinho? Esse aqui custa R$10. Esse aqui custa 5. Dá dor desse aqui. Porque para ele é simples. Então qual é o produto que a gente usa para limpar a mão dos esmaltes sintéticos? É só usar o fundamento. De que é feito o esmalte sintético? A resina não é alquídica? A resina alquídica não é óleo vegetal? Por que a gente lava a louça? Então por que a gente vai limpar a partir de agora? É verdade. É só pegar detergente, pega uma esponjinha e você vai limpar tranquilamente. Não vai contaminar sua mão. Biodegradável. Pô, sustentável. Assim, é tão difícil, né, cara? Isso. Não é que é difícil, é que as pessoas não propagam, não divulgam isso. Não, então, é isso daí. O que acontece, onde eu ia chegar. O que acontece porque quando eu divulgo, você divulga, meu irmão, o Rafael, o Jean, né? Nosso amigo divulga. Pô, o povo cai de marreta. Só marretando. Irmão, tu é maluco? Cara, a gente já vem há anos trabalhando dessa forma, nunca deu problema. E a gente vai brigando. Já acontece muito isso, né? Inclusive, alguns pintores que são influencers, né? Mas ainda nunca vi pegar no rolo, pegar numa desempenadeira, fazer um trabalho real. Só que ele fica atrás da internet fazendo até processo de pintura fora de norma. Isso aí eu já vi muito, eu vejo muito, quase todo dia. Sim. Né? E o pessoal acaba seguindo esse camarada. Mas sabe por quê? Porque tem eu não sou evangélico não, tá? Não sou evangélico não, mas eu ouço muito falar o seguinte: meu povo padece por falta de conhecimento. Então, às vezes, o conhecimento está até perto dele, mas ele não quer buscar o conhecimento. Não quer buscar, ué. Que é o ser humano, na verdade, ele quer o errado, né? Entendeu? Ele quer o Porque erro. o errado é muito mais fácil. Pô. Cara, falta 6 minutos. Tá lindo. 6 minutos a gente fala aqui sobre um monte de coisa. Tá? Então, o que acontece? Quando você... Eu te dar um exemplo. Zarcão. Você pergunta assim, né? Para você, eu não posso fazer, mas vou fazer para você. Zarcão. Já trabalhou com Zarcão há pouco tempo? Zarcão. Pô, já tem muitos anos que eu não já gostei de ouvir o que você falou. Pô, já tem muitos anos. Lembro quando foi. Mas se você chegar para um lambão e perguntar para ele assim, já trabalhou com Zarcão? Só trabalho com Zarcão. Muita coisa. Zarcão não existe mais há muitos anos que não existe mais. Porque o Zarcão está associado ao tetróxido de chumbo. E o Brasil proibiu o uso de chumbo na sua composição. Por quê? O brasileiro é bonzinho, tal, nossa política é boazinha? Não, é porque mata.
Mas mata a curto prazo ou longo prazo? A longo prazo, que é o câncer. Então, o custo para você manter um câncer é muito alto. Então, é melhor o quê? Cortar o mal pela raiz. Que é o quê? Tira o chumbo da sua composição. Aí tem aqueles um que brigam com o outro. Beleza, vamos criar uma norma técnica aqui, se eu não me engano, é 16407, que diz que só pode ser colocado o chumbo, o tetróxido de chumbo, a partir de 0,006. Ou seja, tem quase nada de chumbo ali dentro. E é estritamente controlado. Porque se não tiver isso, vira bagunça. Um vai jogando mais, vai jogando o teu produto é pior, o meu é melhor, o outro é melhor. Então tem que ter uma norma justamente para quê? Padronizar tudo. Que a 15755... eu sou danado por norma, cara. A norma 15079, que fala sobre a classificação da tinta, que muita gente fala assim, qual é a classificação da tinta? Ela não sabe. Não sabe que é uma tinta econômica, uma tinta standard, uma tinta premium, agora tem a tinta super premium. Ele não sabe. Então, qual a diferença deles todos aí? Então só vou comprar tinta super premium. Não, cara. Todas as tintas são top de linha. Isso aí. Toda a econômica é excepcional. Eu acho que não existe tinta ruim, né? A standard é excepcional. Só que cada um no seu quadrado. Basta saber trabalhar, né? E quem é esse profissional que sabe cada um no seu quadrado? Quem é esse profissional? É o pintor profissional qualificado. Tranquilo? É muita informação. O cara tendo conhecimento, né? Ele vai fazer o serviço correto. Exatamente, cara. Ele precisa ter o conhecimento. O cliente, ele está dizendo, ele está te comprando o teu conhecimento. Irmão, não entendo nada de tinta. O que eu preciso fazer? É você que tem que dizer se é stem, se é verniz, tem a polêmica dos stem com verniz. Tem muita coisa. E é muito constrangedor, né? Um cliente hoje em dia chegar e te fazer uma pergunta que não é difícil, é uma pergunta simples e você não saber responder, né? O pior de você não saber responder é você mentir. Você contar uma história que não sei o que, tal, para tentar convencer o cliente. Chega na hora... O Leandro e o William tem 15 anos aí, 20 anos de pintura. O que acontece muito, né? O cara pediu um amarelamento. Tem amarelamento, todo mundo faz. Joga esmalte sintético. Não. Depois tu dá um demão de tinta, foi embora. Show de bola. Só que por que foi feita a tinta? A tinta é para proteger. Beleza. Ele jogou o esmalte foi feito para proteção, tá paradinho lá no canto dele lá. Qualquer produto que você colocar ali dentro, em cima dele, agora ele vai grudar. Porque todo produto vai ter o quê? Resina. Resina é cola, vai grudar. Só que depois de um tempo, o que acontece? Ele vai desplacar. Porque não foi feito para aquilo ali para aderir. Aí desplacou, patologia. Então o que você tem que usar? Fundo branco fosco. Mas a base de água ou base de solvente? Base de solvente. Que a resina é o quê? É o quística, é o óleo. Tranquilo? Então é difícil de achar, mas se for fazer, tem que fazer da maneira. Mas assim, hoje em dia até tem spray, cara. Não vê o pessoal falando isso, né? É só esmalte, pô. Só esmalte, por quê? Porque é o mais fácil. É o mais fácil. E eu fico feliz, cara, porque eu tô com uma parceira agora, tá? Vou falar rapidinho. Eu tenho, na verdade, são duas parceiras que são fiéis, né? Já há muito tempo. Primeira grande parceira é sempre a Pincéis Exatas, né? O Alessandro Brandão aí, um abração. Muito entendeu? bom. Pô, meu brotherzão mesmo, sempre esteve com a gente desde quando começou a Top Team, muito antes da Top Team ainda, tá? E o outro, cara, agora o Rodolfo tá aqui me acompanhando, né? Tá aqui como meu segurança, entendeu? Agradecer o Toqueta aí por liberar. Rodolfo é fechamento. Né? Que é a Sinteplast, cara. Que hoje é uma grande parceira e dá a área de drywall lá na escola, né? Já usamos os materiais da Sinteplast. Pô, e eu gostei muito que o dono, né? Um dos donos da empresa foi na Top Team e ele deu carta branca. Toqueta assumiu também, se você precisar aí. Então a gente começa a dar aquela orientação. E os produtos são excepcionais, né? Porque é parceira nossa. Isso aí. Porque os produtos realmente são excepcionais. E vocês estão convidados. A hora que quiser. Não, quando a gente está no Rio... fazer a visita, tomar um café com o professor. Não, isso aí com certeza... eu falo com o meu irmão, as portas lá estão sempre abertas pra gente lá. Pô. Isso aí a gente tem a certeza absoluta disso. E esse ano, se Deus quiser, a gente vai... Eu, particularmente, vou fazer um esforço para a gente dar continuidade. Estamos terminando agora, faltam 2 sábados, né? Terminando daqui a 2 sábados o curso de especialista em pintura profissional. Então, na próxima, você vai fazer o de pintor profissional primeiro, porque tem que estar todo mundo nivelado. Tá? Faz o pintor profissional,
já ganhou uma bolsa. E, Aí, ó. e, em julho, agosto, vai nós três. Eu e ele. vai os três. Esse aqui já Não, foi mas aí convidado para ir, mas a agenda é muito cheia, né? Mas aí eu vou levar minha segurança comigo. Eu vou, ué. Vou ficar o dia inteiro lá, ué. Vai ficar o dia inteiro me esperando. Então você vai ver que passa muito rápido. E a outra coisa. E é outro ambiente, cara. É um ambiente estritamente profissional. Cara, o negócio é. É você ficar de 9 da manhã às 6 horas da tarde sem falar de política, de religião, sem falar de nada. O tempo todo só falando sobre. Pô, e na época, quando eu fiz o curso, cara, eu tava trabalhando lá em Vargem Pequena de 8 da manhã às 5 da tarde. E o Léo chegava meio. Aí eu saí, aí eu ia descansar um pouquinho, 10 às 6 da manhã, trabalhando à noite. E eu ia, o sábado chegava lá no curso. Descia a Serra dormindo, né? Cara, não, eu vinha lá da Barra da Tijuca, Ah, é verdade. que aquela nossa amiga, Gisele. a Gisele, A madrinha. Ela me deu carona, Dormindo, sumiu ela. Eu não sei onde ela tá, rapaz. também não sei. Então, assim, Mas gente boa pra caramba. pô, só que eu me esforcei demais, eu vi ali, eu falei, maneira pra gente lá. Fez a apostila. fez a apostila. Então, assim, eu acho que nada é em vão, né? Tudo tem um porquê e tudo tem seu tempo. Isso aí. Então, assim, eu fiz, tá, na marra. Então, assim, pô, foi dificultoso pra mim? Foi, tá? Porque, pô, o cara ficar a noite toda acordado Sim. e chegar lá no curso. Não existe glória sem sacrifício. Não Eu existe. falei, eu tô aqui, mas aí, não vai ser em vão, não, irmão. Eu sei que Enquanto tá terminando aí, falta 5 minutinhos. ó, eu gosto de fazer uma brincadeira. Tirando esses dois que fizeram o curso, se eu perguntar pra você, tu pediu pra nascer sim ou não? Sim ou não? Tu pediu pra nascer sim ou não? Sim ou não? Tu pediu pra nascer? Sim ou não? É só falar sim ou não, cara. Pode falar. Todo mundo. Parabéns, você falou sim. Mas todo mundo fala o quê? Não. Todo mundo fala. Não é isso? Não. Aí agora, se a gente usar o senso crítico, dentre milhões de espermatozoides, quantos conseguem chegar ao objetivo final? Um só. Quem é esse um? Sou eu. Então você pediu para nascer e tu foi o melhor entre milhões. Por isso que eu falo para todo pintor profissional, você é aquilo que você quer ser. Toda decisão é de dentro para fora. Toda decisão é de dentro para fora. Você tem que falar assim, a partir de hoje eu não quero ser mais do que eu acho que eu sou. Então eu quero buscar conhecimento, eu quero evoluir, eu quero andar com quem quer crescer. Águia anda com águia. Leão anda com leão. Então, se você está andando no meio de gente que não quer nada com nada, irmão, desvia teu caminho, sai fora. Isso aí. Vai buscar teu horizonte. Você pode tudo. Você já nasceu vencedor. Todos nós nascemos vencedores. Isso é o que eu falo para todos os meus alunos. Tranquilo? Tamo junto, pô. Tamo junto? Sempre. Pode me chamar sempre. Isso aí é um ponto que eu estava conversando com um colaborador esses dias. Falei com ele, cara, na verdade, quando a gente tem o pessoal que trabalha com a gente. Você vai lá, compra um carro, uma moto, uma roupa maneira, tem muitos que olham e te invejam. Pô, como é que ele tá conseguindo? Ele tá ganhando dinheiro nas minhas costas. Mas eu falei pra ele, cara, na verdade, sabe o que é? Nem todo mundo vai ser patrão, pô. Por quê? Porque tem aqueles que não querem, pô. Não quer crescer. Então vai ter patrão e empregado. E empregado justamente aqueles que não querem correr atrás, pô. Entendeu? No nosso caso, a gente quis crescer. Estamos aí batalhando, evoluindo. Pra gente, uma hora, eu falei com ele, uma hora a ferramenta vai ter que sair da mão, cara. Não tem jeito. Mas é essa questão que eu falei, cara. Todo mundo pode só querer, pô. Exatamente. Mas muitos não entendam isso, pô. Verdade. Pessoal, Pô, já vai falar que já acabou já. Acabou. 5 minutinhos de conversa. Galera, a gente quer mandar aí um abraço para as 21 pessoas que estão aí assistindo. Tá? Cara, é um início de uma grande caminhada. Querendo agradecer já o professor Rosil aí por se disponibilizar, né, de subir a serra, de chegar aqui na nossa terra, com o Rodolfo da Sinteplast também. Chegou tá na aí, marra, mas chegou, né? Quero agradecer também os patrocinadores, né, que é a Mr. Tintas, né?
que é do Vitão, nosso amigo. Harmonia das Harmonia Cores. das Cores, que é o Rafael Amaral. São pessoas que estão conosco aí, dando esse Apoio, esse né, cara? apoio, esse importante. incentivo. Conta com a gente, tá? Nós estamos juntos, o Rafael tá aí. E tá minha esposa ali fora também, muito importante falar dela, né? Que é a Silvana, Dona Silvana. Aê, isso aí, E parabéns. tá o nosso amigo ali fora ali. O Vitão deve estar aí fora. Vitão tá aí, não, né? Mas aí tem um representante ali, tá? E um prazerzão aí tá aí com vocês. Ó, não se esqueçam, tá? Segue lá, Top Team Drywall e Pintura, tá? Professor Rosil Germano. Ó, vocês podem ter certeza, vocês indo lá, vocês vão conhecer, a mente de vocês vão mudar completamente. Vocês acham que vocês são pintor, dá um pulinho lá. Tira um sábado, marca com ele, chama ele lá e vai lá um pouquinho para você, pelo menos, assistir um pouquinho lá da aula. Serão todos Vocês bem-vindos. pode ter certeza que vai dar tudo certo. Tá bom? Tamo junto, professor. Sempre. Um abraço. Valeu, meu Vamos pra cima. Tamo Aí, junto, tamo professor. junto sempre. E é isso aí, meu irmão. Um abraço. Valeu, abraço.